No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu, capítulo 5, do versículo 25 ao 29. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto ou na orla de suas vestes, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração antes de nós adentrarmos profundamente nessa palavra. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento. Sabemos que a Tua palavra tem poder para nos avivar, nos exortar e alinhar o nosso coração com o Senhor. Espírito Santo que fala com a igreja de Jesus Cristo, continue falando conosco como o Senhor tem falado de forma clara, trazendo luz e direção para a nossa vida. Aqui somente a Tua voz fala. Nós calamos em nome de Jesus a voz do medo, a voz do problema e tudo aquilo que está tentando tirar o nosso foco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, então aqui nós temos a mensagem da mulher do fluxo de sangue, uma passagem bíblica muito conhecida. E dentro desse contexto, como a Bíblia nos narra, havia uma mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos. Dentro das leis cerimoniais descritas lá em Levítico, capítulo 15 e 19, diz que a mulher, enquanto ela estava nesse seu período, ela deveria ficar afastada das pessoas, sem nem ao mesmo poder tocar nos utensílios, pois tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Só que esse período era condicionado para apenas 7 dias, que é o natural do ciclo da mulher. Só que diferente, essa mulher estava escrava disso por 12 anos. E por conta disso, ela não podia participar de festas religiosas. Ela não poderia participar da parte de fora do templo com as outras mulheres, nem tampouco visitar as sinagogas. Ou seja, ela estava totalmente confinada e isolada, sem poder ter convívio social com ninguém, nem com seus familiares. Ela não poderia estar com pessoas, pois tudo o que ela tocava se tornava impuro mediante a lei. Só que imagine viver assim por 12 anos. Eu não estou te falando de 12 dias, 12 meses, eu estou te falando de 12 anos. Para pensar na dor física que aquela mulher se encontrava, mas também dores e feridas na sua alma, sendo julgada por muitos por onde ela passava, ou até mesmo tendo que lidar com olhares de pena, ouvindo sussurros de repente, eu conjecturo, quando ela passa, nossa, coitada, tadinha dela. Além de que, a dor que ela sentia de ser ignorada, pois ela era alguém que vivia em meio à sociedade, mas era excluída da sociedade, tornando-se alguém invisível. E segundo a ciência, a dor de ser ignorado é a mesma dor de nós levarmos algo físico, uma pancada, algo que machuque o nosso corpo. Não sei se você já passou pela situação de ter sido ignorado por alguém e isso te machucou, alguém que você amava e você foi ignorado por aquela pessoa, mas foi só um momento na sua vida. Agora se coloque ou tente se colocar no lugar dessa mulher que passou boa parte da sua vida tendo que lidar com isso. Teve que ser abandonada pela sua família, pois não poderia conviver com eles, não poderia casar e ela foi totalmente excluída. 12 anos, meus irmãos, sem ter identidade de alguém que é amada. Ela estava apenas sobrevivendo. Os seus dias eram terríveis. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos.
achando que a resposta para a cura dela estava nas mãos dos homens. O que é muito comum quando a gente tem um problema, a gente ir procurar um médico, um problema na nossa saúde. Mas enquanto ela tinha dinheiro, os médicos ainda davam esperança para ela. Mas quando a fonte de renda dela acabou, eles largaram de mão. E todas as vezes que ela o procurou a eles, ao invés de a sua saúde melhorar, a Bíblia fala que ela ficou pior ainda. Mas é exatamente assim. Quando nós temos algo de bom a oferecer, é muito comum que as pessoas ainda permaneçam nas nossas vidas. Mas e quando nós não temos mais nada de bom para oferecer? Quem é que fica? Quem é que fica conosco pelo que nós somos ao invés do que nós temos? Se você tem pessoas assim, valorize, porque hoje em dia não é qualquer um que age dessa forma. Mas ainda há alguém que nunca abandonará. E este alguém é aquele que o salmista afirma o seguinte: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me deixará e o Senhor me acolherá. Mas o que me chama a atenção nessa história é que a vida dela estava prestes a mudar. Porque ouvindo falar de Jesus, como o texto nos mostra, era como se uma fé acendesse no coração dela. Pois ela ouviu falar do Senhor, dos seus feitos, dos seus milagres, e a fé é exatamente assim. A fé nos convida a caminhar além das nossas realidades e das nossas impossibilidades. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, algo acendeu no interior dela. Mas eu te pergunto, até onde a sua fé pode te levar? O que o tocar no Senhor pode fazer na tua vida? Ouse tocá-lo e você terá a resposta do que Ele pode fazer. Se você apenas tocá-lo com fé, a sua vida pode ser transformada. Você receberá a cura que você tanto tem procurado. Uma cura física, uma cura na alma. Quando tocamos no Senhor com fé, até mesmo o casamento pode ser restaurado. Quando há um toque de fé no Senhor, até mesmo pessoas são libertas de vícios, porque quando Jesus chega, Ele é a dose mais forte nas nossas vidas. Nós podemos ser libertos, nós podemos ser restaurados. Toque em Jesus e você verá que emanará dele cura e também virtudes. Só que não foi tão simples assim também para ela chegar até ele. Porque ainda há essa questão de dentro das leis cerimoniais, ela ser considerada impura. Então com certeza começou a permear na mente dela pensamentos como eu irei tocar nele? Como que eu vou atravessar essa multidão para poder tocar em Jesus? Nesse contexto, a multidão também representa as adversidades e os obstáculos. Porque responde para mim, quando você deseja se aproximar ainda mais de Jesus, não comece a se levantar um monte de adversidade para te desanimar. As circunstâncias não começam a querer te paralisar, parece que tudo se levanta contra. Mas é exatamente porque o inferno sabe que a partir do momento que você se aproximar mais de Jesus e tocar nele, a sua vida vai ser transformada para melhor e muito melhor. Então, ela ouviu falar de Jesus e se acendeu uma fé dentro do seu coração. À medida que ela via o Senhor, à medida que ela ouvia, de repente a multidão falando, olha, ele fez esse milagre em tal cidade, ele curou enfermos, ele libertou pessoas de espíritos imundos. E aquela fé foi acendendo no coração dela. Creio eu que ela olhou para Jesus e pensou, ali está a porta que eu ainda não bati ao longo desses 12 anos. Então a fé dela começou a se tornar uma fé muito ousada. E ela começou a pensar consigo, se eu apenas tocar as suas vestes, eu tenho certeza que eu serei curada. E essa fé ousada era tão grande, que ela já não estava nem mais pensando em tocar em Jesus fisicamente, mas apenas na orla de suas vestes.
Porque a mulher do fluxo de sangue, ao ver Jesus, teve uma testificação que ele não era mais um profeta qualquer, um agitador ou alguém que passava e a sua história passava com o passar dos tempos. Ela teve uma testificação, ele é diferente. Só que a fé dela trouxe uma testificação ainda maior. A fé dela fez ela crer que Jesus era o Messias, o enviado de Deus para o seu povo. Ela reconheceu que Jesus era o Messias e a resposta está em Malaquias 4:2. Projeta para mim na versão NVI, por favor. Havia uma profecia no Antigo Testamento sobre isso. Então, quando aquela mulher, ela olha para Jesus, no seu interior acende uma fé ousada, ela tem a testificação de que ele é o Messias. A profecia fala sobre isso dizendo: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. No hebraico, a palavra para asa tem um significado no original kanaf, que se refere à borda do manto onde ficavam as franjas. E os judeus, eles usavam um talite, que era um manto de oração, e nessas franjas haviam 4 pontas, que era essa kanaf, que lembrava o povo da palavra e dos mandamentos do Senhor. Então, quando ela viu Jesus e ela teve essa testificação: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curada, é porque ela recordou dessa profecia lá do Antigo Testamento, e é como se no coração dela falasse o seguinte: eu o reconheço como o sol da justiça, aí está o Messias enviado, que trará cura para o seu povo, até mesmo na orla de suas vestes. Então, naquele momento, ela atravessa a multidão, e no seu coração está sendo testificado: eu reconheço que tu és o Messias prometido, o sol da justiça, em tuas asas a cura. E é esse mesmo reconhecimento que nós precisamos ter essa noite, do poder que há na palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra e declarar: Jesus, eu acredito que em Ti há cura para a minha vida, que em Ti há cura para a minha alma, que em Ti há direção para o meu ser. E quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ela toca na palavra viva. E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus sente algo diferente. O toque dela não foi um toque qualquer, foi um toque profundo de fé, a ponto de Jesus sentir, mesmo em meio a uma multidão, que alguém o tocou diferente, porque naquele momento ele sentiu que dele emanou cura e emanou poder. Ainda que houvesse uma multidão pressionando Jesus de todos os lados, pessoas tocando em Jesus, mas quando ela tocou, foi um toque diferente. Havia ali uma multidão, mas houve apenas uma mulher que tocou nele, reconhecendo que ele era o Messias enviado, o sol da justiça, que trazia cura até mesmo na orla de suas vestes. Eu e você precisamos ter esse entendimento acerca da palavra de Deus. Nós precisamos tocar a palavra dessa forma. É esse toque que Deus deseja que nós façamos. Hoje, aqui você não tem uma multidão literal que está te impedindo de chegar ao Senhor. O caminho para você está livre, inclusive livre diariamente, porque diariamente você pode ter acesso à palavra de Deus. A tua Bíblia está acessível para você na tua casa, até mesmo no teu smartphone. E às vezes a gente fica querendo uma resposta de Deus dentro do nosso campo de expectativas, falando: Senhor, eu quero que o Senhor levante uma pessoa para falar comigo. Senhor, eu desejo que o Senhor fale comigo numa determinada situação. E nós nos esquecemos que Deus sempre falou e operou através da sua palavra. Quando você ler a Bíblia, crer na Bíblia, praticar a Bíblia, você verá um grande romper de Deus
acontecer na tua vida. Mas aí, pastor, começa a vir aquela incredulidade. Ah, mas a Bíblia é escrita por homens. Como é que eu vou acreditar totalmente nela? Tem gente que diz que não acredita que a Bíblia é inerrante, mas aí acredita em signo, em horóscopo, em biscoito da sorte. Algo totalmente escrito por homens. Sendo que a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, para fazer infinitamente mais do que nós esperamos, e ainda é uma palavra que, ainda que foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Aí está a grande diferença. Essa palavra que vem para nos alinhar, para nos exortar, essa palavra que é mais atual do que o jornal de amanhã, essa palavra que é tão viva que ela se renova todos os dias, essa palavra que é tão profunda que chega lá na tua divisão da alma e do espírito, aonde o homem não chega, aonde a ciência não chega, aonde o conselho daquela pessoa mais inteligente que você admira não chega, mas a palavra do Senhor chega lá e faz o homem ficar vivo. Mas a incredulidade grita, a carnalidade começa a querer dominar a nossa mente e o nosso coração, e o diabo se aproveita muito disso, e se aproveita mesmo, porque se o diabo enganou a terça parte dos anjos dos céus, imagina o que ele pode fazer com você que não está lendo a tua Bíblia. Anjos, seres celestiais criados para estar bem perto do Senhor, em adoração, em rendição, a terça parte deles foi enganada por Satanás. E aí você, com a sua Bíblia fechada, passando dias sem ler, sem ter contato com a palavra de Deus, eu prefiro depositar toda a minha confiança nessa palavra que é luz e direção para mim e para a tua vida. Nessa palavra que Deus disse a Josué, em capítulo 1, versículo 8, Josué, nela medita de dia e de noite, e não aparta o seu coração do livro da lei. Nessa mesma palavra que Jesus Cristo falou em Apocalipse, dizendo, guarde as palavras dessa profecia, pois em breve eu venho sem demora. É nessa palavra que nós precisamos depositar a nossa confiança. A Bíblia não é um livro comum. Se ela é um livro comum, por que ela não entra em países de extrema perseguição a cristãos, como da janela 1040, que abrange geograficamente países onde o cristianismo não é permitido, nem tampouco a entrada da Bíblia? Se a Bíblia é um livro comum e escrita apenas por homens, me responde porque ela vai contra tudo aquilo que o homem imergido no seu pecado deseja fazer. Se a Bíblia é um livro comum, me responde como a nossa mente se renova ao nível de nós encontrarmos respostas que sabedoria nenhuma humana é capaz de dar. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela é poderosa para transformar a sua vida e para te curar. Porque ela chega lá, como eu citei, na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. A medula óssea é o lugar onde o sangue é formado no nosso corpo, ou seja, um dos centros de vida do nosso ser. E é exatamente lá que a palavra chega, lá no nosso centro de vida. E quando ela entra nas nossas vidas, assim como o sangue, ela começa a correr pelo nosso corpo, tendo autoridade para expelir enfermidades, para passar pelos nossos órgãos e limpar os nossos órgãos e trazer cura para a nossa vida. Porque a transformação dessa mulher, o milagre dessa mulher aconteceu como? De dentro para fora. A hemorragia estancou. No mesmo momento que ela acessou com fé a palavra, naquele momento que ela tocou na orla das vestes de Jesus. Mas foi com fé e foi com ousadia. Porque a fé, ela nos desafia a não ficarmos parados. A fé nos leva a trilhar o caminho do milagre. Então por quê?
não começamos a parar de questionar a Deus pelo que Ele não tem feito ainda nas nossas vidas, pela resposta que Ele não te deu, e começar a perguntar para nós mesmos o que nós não estamos fazendo para que o milagre venha chegar na nossa vida. Porque às vezes a resposta que você pode ter é sobre a preguiça que está nos separando do nosso milagre. É o braço cruzado. É querer que as coisas venham até nós sem nós fazermos nenhum esforço. É a falta da prática da palavra de Deus. Porque quanto mais você praticar a palavra, mais cheio de discernimento e maturidade você será para a sua vida. Pratique a palavra de Deus. Suelen, hoje eu li que eu fui muito perdoado por Deus, então eu preciso perdoar. Então você vai colocar o perdão em prática. Você vai pedir para o Senhor liberar o teu coração e você vai pedir perdão para quem te ofendeu. Você vai pedir perdão até mesmo se você se sentiu ofendido, você vai lá e vai consertar a situação. Mas eu li também que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então você está tendo um entendimento que você é tão abençoado por Deus, de tanta provisão e graça do Senhor, que você está em uma posição de servir os teus irmãos e que você está recebendo tanto, que é tão bom isso, então é melhor dar do que receber. Suelen, mas eu também li hoje que até um tolo passa por sábio quando se cala. Então você vai colocar em prática. Bem naquela situação que te tira do sério, que você tem um script na tua mente para responder a pessoa, para devolver a discussão do mesmo nível, da mesma pedrada. Então você vai colocar em prática. Olha, até um tolo passa por sábio, então eu vou aqui, fechar minha boca, sair de cena, porque assim eu estou praticando a palavra. Pois é ela, irmãos, que renova a nossa mente. A palavra de Deus transforma a nossa mente. E se a nossa mente é transformada, as nossas ações também são transformadas. Quando nós entregamos a nossa vida de verdade a Jesus, nós somos libertos do poder do pecado, da morte e do inferno. A partir disso, nós somos levados pelo Espírito Santo a ter uma vida de santificação diária. E o Espírito Santo sempre nos conduzirá para a palavra, porque é a palavra que vai libertar a nossa mente. Quando você tem um contato com a palavra de Deus diário, a tua mente vai sendo renovada a ponto de que você começa a ter aquelas mentiras de Satanás destruídas na sua mente. Coisas que você ouviu ao longo da sua vida, circunstâncias que alteraram até mesmo o teu comportamento, a tua forma de enxergar a vida, tudo isso vai sendo renovado e retirado da sua mente. Se porventura você tem lutado muito com um pensamento, uma batalha espiritual na tua mente que o diabo tem ministrado, irmão, eu falo para você e te aconselho, vá para a palavra de Deus, porque mentiras do inferno não são combatidas com achismos humanos, porque mentiras do inferno podem sim nos escravizar. As mentiras do inferno somente são combatidas com a verdade, e a verdade que liberta. É somente a palavra de Deus que tem o poder de acabar com toda essa mentira que Satanás tem lançado na tua mente. É somente aqui. Este é o caminho. E a nossa mente precisa ser renovada. A Bíblia muitas vezes vai parecer muito ofensiva para nós. Quem já se sentiu meio ofendido com as cartas de Paulo? Vai parecer ofensiva para o meu pensamento, para o meu comportamento e para o que eu desejo fazer. É porque ela não foi escrita para satisfazer nenhum de nós. A Bíblia foi escrita para revelar a salvação mediante a Cristo Jesus. Então o mundo, o inferno, ele vai querer declarar sobre você, vai querer que você seja você mesmo. Mas nós não podemos ser nós mesmos, porque terrível somos nós sem o Senhor. Ai de nós se não fosse Jesus Cristo, uma carnalidade terrível, um coração pior ainda.
nós entregamos a nossa vida a Jesus, então crucificado com Cristo estamos. Não vivo mais eu, mas agora Jesus vive em mim. Eu preciso agir como Jesus agiria. A sua palavra nos revela como Cristo agiu. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses sim são os filhos de Deus. E isso, irmão, é ter uma vida regenerada, é ter uma vida transformada. Quando Jesus expôs a cura da mulher do fluxo de sangue na frente de todos, foi para que a sociedade visse que ela estava pura novamente e limpa, podendo ser reintegrada no convívio, sem mais nenhuma acusação e sem nenhum distanciamento. Porque todas as vezes que nós temos um contato real com o Senhor, Ele nos dá uma nova vida e Ele nos dá uma nova história. Então cadê os acusadores daquela mulher? Se o próprio Jesus a curou e mostrou, agora você está limpa e pura para viver novamente no meio da sociedade. E essa nova vida é o que Jesus deseja para você. E Ele está disposto a fazer isso por você. Você não é um coitadinho, irmão. Você não é uma vítima do que a vida fez com você, do que a circunstância está fazendo com você. Embora você hoje pode estar ferido, embora hoje você pode estar machucado, mas se você toca em Jesus com ousadia e entrega a sua vida para Ele, você não é um coitadinho, nem tampouco uma vítima. Você é filho do Deus Altíssimo. E é nesse momento que Satanás é envergonhado, é nesse momento que o inferno tem que recuar. Você se torna o filho do Deus do impossível. Este Deus que mudou a vida daquela mulher. A medicina não conseguiu curá-la, mas quando o Senhor entra em cena, até mesmo a medicina fica sem palavras. E o que resta falar para eles é o seguinte: eu reconheço que foi um milagre. Eu reconheço que foi um milagre. Esse é o Deus da palavra. É o Deus que não se explica, mas é o Deus que se experimenta. É o Deus que quando você acessa Ele, você sempre tem uma novidade partindo da sua presença e da sua glória. Aquela mulher viveu por muito tempo escondida de muitas pessoas. E talvez você esteja se identificando com ela por algum momento que você passou, que você está passando. Seu desejo tem sido se esconder, se isolar para que as pessoas não vejam a tua dor. Ela estava escondida de muitos, mas não do Senhor. Porque Jesus, Ele veio curar exatamente essas pessoas. O próprio Cristo afirmou dizendo: eu não vim para aqueles que se acham que são sãos. Eu vim para os doentes, para aqueles que entendem que precisam de mim e do meu milagre. Foi para estes que eu vim, aqueles que se colocam diante do Senhor e falam: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que somente o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que somente o Senhor pode me libertar desse cativeiro. Eu sei que somente o Senhor pode me libertar dessa luta. São pessoas que deixam o seu orgulho de lado e vão até o Senhor. E da mesma forma que Jesus percebeu, viu aquela mulher, Deus também te vê. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus tem te visto? A realidade é que nós precisamos todos os dias tocá-lo. Em oração, em intimidade, através da palavra dele. Porque é a palavra que transforma. Se a palavra diz que aquela mulher se tornou limpa, então ela se tornou limpa.
Se a palavra de Deus diz que quando você aceita o perdão de Cristo na cruz, você se torna justificado, então você é justificado. Se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus você é forte, mas naquele dia você olha para você, para suas fraquezas, para suas limitações, e você ainda quer guerrear com a palavra, achando, será mesmo que eu sou forte? Mas aí a palavra afirma que em Cristo Jesus nós somos fortes. Se a palavra afirma, então é verdade. Se a palavra de Deus diz que você é amado, sim, você é amado. Porque Deus tanto amou o mundo que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a palavra de Deus diz que o Senhor lançou o teu pecado, o teu passado lá no mar do esquecimento, então o Senhor lançou, irmão. Não tem porquê você ainda estar olhando para trás, você ainda permitir que Satanás ministre vergonha na tua vida pelo que você fez lá atrás, se o próprio Deus, aquele único que você terá de prestar contas, é aquele que afirma dizendo: ei, do teu passado eu escolhi não lembrar mais, agora eu quero que você pare de olhar para trás e olhe para o teu alvo, pois o teu alvo é Cristo, aleluia, glória a Deus, o nosso alvo é Cristo. O Senhor não rejeita nenhum pedido de misericórdia verdadeiro. O Senhor não rejeita nenhum pedido de perdão de um coração quebrantado e que precisa dele. Jesus é o Deus que se permite ser tocado. Você consegue sentir o peso que essa frase carrega? Irmão, eu estou te falando do Deus que se esvaziou de toda a sua divindade, do Deus que se esvaziou da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, atributos únicos apenas para Deus, se esvaziou de tudo, tomou forma de servo e veio habitar no nosso meio, desceu do seu trono para sentir na pele o que o seu povo estava sentindo. Jesus, a palavra viva, não apenas te entende, porque nós entendemos algo quando uma informação é passada para nós. Eu entendi, ok, eu entendi o que você está falando, mas Jesus de forma diferente te compreende, e tem uma grande diferença, porque entender, nós entendemos quando uma informação é passada, ok, entendi, mas compreender, igreja, só compreende quem passou pela mesma coisa, só compreende quem sentiu na pele, só compreende quem se importa de verdade. E é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 18, afirma: e aquele que sofreu e foi tentado, hoje pode ajudar aqueles que também sofrem, porque Jesus sentiu dores que hoje nós sentimos, e da mesma maneira pode nos ajudar, e o nosso auxílio verdadeiro está somente no Senhor. Meu pedido para você é um só: não aceite sair daqui essa noite sem tocar nele. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você entrou. Essa mulher do fluxo de sangue nos inspira que um toque de fé, de ousadia, pode mudar vidas e transformar histórias. Porque se ela não tivesse essa ousadia, se ela não tivesse chego até ele, ela não provaria disso. Mas ela fez. E Jesus afirmou: filha, foi a tua fé que te curou. E aqui eu já estou finalizando essa palavra, porque eu vivi profundamente essa palavra em um período da minha vida, alguns anos atrás, passando por grandes turbulências na minha alma e nas minhas emoções. Mas eu sabia que o meu sustento verdadeiro estava na palavra de Deus. Eu sabia que nos tempos difíceis é ela que nos mantém de pé.
Então, eu mergulhei muito na Bíblia. Eu lia a palavra de Deus intensamente. Eu ia dormir ouvindo a Bíblia falada. Eu acordava pela manhã já lendo a palavra de Deus e declarando cura e pregando para minha alma. Assim como o salmista fez. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera tão somente no Senhor, pois eu ainda o louvarei. E essa foi a minha oração por muito tempo. Só que as coisas não mudaram do dia para a noite. Foi um processo, mas em meio a esse processo, foi a palavra que me manteve de pé. Foi a palavra que me sustentou e pela graça de Deus, eu alcancei a cura para minha alma. Eu sabia que o mesmo Jesus que se levantou no meio daquela tempestade, registrada em Lucas capítulo 8, na qual os discípulos estavam tão desesperados, com os estrondos do vento, com a fúria do mar, pensando até mesmo que eles iriam morrer. Mas Jesus se levantou e disse para o vento: cale-se. E naquele momento o vento se calou. E naquele momento a tempestade cessou. Eu sabia que esse mesmo Cristo fiel, no tempo certo, se levantaria na minha vida e falaria para o meu interior: se cale, se acalme e que volte para o lugar dela, dentro dela tudo que saiu do lugar. Eu tive essa fé. Eu vivi a palavra. E eu vi o poder da palavra na minha vida. E eu creio, irmão. Eu creio, irmã, que pode ser assim na tua vida essa noite. Com isso eu te convido a se colocar de pé. A descanso. Para a sua alma nos braços do Pai. A descanso para a sua vida. Através da palavra de Deus. E no lugar da tua vergonha, Deus quer te dar dupla honra. Porque aquela mulher, ela foi muito envergonhada ao longo dos anos pela enfermidade que havia na vida dela. A enfermidade que adentrou na humanidade através do pecado. Ela foi envergonhada, ela teve que lidar com os xingamentos, ela teve que muitas vezes que lidar com insultos, com pessoas se esquivando dela por ela estar impura naquele momento. Mas quando aquela fé ousada tocou na orla das vestes de Jesus e ela tocou na própria palavra, aquela mulher que foi envergonhada agora, na frente da multidão, vê o próprio Jesus declarar: filha, a tua fé te curou, você é livre. Não deixe que as adversidades e as circunstâncias venham ser um empecilho para você tocá-lo, para você acessar a palavra de Deus. Porque a tua cura, a tua libertação está nos teus passos de perseverança. Vale o seu passo de fé. E se essa palavra, irmão, fez sentido para você, eu não posso deixar de te convidar para vir aqui na frente essa noite. Porque nós queremos orar pela tua vida. Da mesma forma que aquela mulher se expôs, nós precisamos nos expor. Declarando no mundo espiritual, declarando diante de Deus que nós precisamos dele, que nós queremos tocar nele. A Bíblia diz que ao ouvir falar de Jesus, a fé dela foi acendida. E cá entre nós eu já estou uns bons minutos falando de Jesus para você. E eu oro que o Espírito Santo venha acender uma fé na tua vida essa noite. Uma fé ousada, uma fé poderosa, uma fé que move montanhas, uma fé que nos desafia a ir além. E qual que é a sua decisão? Você quer sair daqui sem tocá-lo ou você deseja tocar ao Senhor? Porque essa noite, irmão, eu vim aqui para te lembrar a fama do teu Deus. Essa noite eu vim aqui te lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que a tua causa não é nada para o Deus do impossível. Que o Deus do impossível está acessível para que você venha tocá-lo essa noite. Para que você venha encontrá-lo diariamente. Pela palavra de Deus e pela fé eu te convido. Venha romper, irmão.